Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Olá, bom dia Juazeiro, bom dia Petrolina, bom dia Vale do São Francisco. Estamos começando mais um podcast da Central para o Campo. Esse é um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um abraço para você que nos acompanha através da Rádio Tropical Sat FM 102,5 de Juazeiro da Bahia. E um abraço também a você que está nos assistindo aí em nosso canal oficial no YouTube, Central de Adubos Oficial. Hoje é sábado, 31 de dezembro de 2022, lá se foi 2022, véspera de Ano Novo. Aqui em Juazeiro da Bahia, o sábado será de sol e aumento de nuvens agora pela manhã e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo o Instituto Clima Tempo, há 90% de chance de chover pelo menos 5 milímetros aqui em Juazeiro da Bahia. A temperatura varia entre a mínima de 22 e a máxima de 31 graus. A velocidade do vento pode chegar a 23 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 32% e 85%. A incidência solar do dia começou às 5h24 e vai terminar às 6h05 da noite. Hoje é noite de lua crescente. Já amanhã, domingo, primeiro dia do ano 2023, aqui em Juazeiro da Bahia será de sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva para hoje. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura varia entre a mínima de 21 e a máxima de 33 graus. A velocidade do vento pode chegar a 24 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 38% e 84%. A incidência solar do dia neste domingo começa às 5h25 e vai terminar às 6h05 da noite. E a gente vai continuar com a lua crescente. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos há 12 anos no mercado. São 8 lojas em 3 estados. Em Pernambuco estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e em Feira de Santana. E no estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. São mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Nosso tema de hoje, a importância da tecnologia de aplicação no controle de pragas e doenças. Nossa empresa convidada e parceira da Central de Adubos é a Irrara. E aqui com a gente, Aureliano Ramos. Ele é agente gerador de demanda da Irrara. Bom dia, Aureliano. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Josenaldo. Bom? Agente gerador de demanda. Qual é a função do agente gerador de demandas? Bom, Josenaldo, uma das funções, né, dentro do todo o escopo da empresa, da Irrara, é ter um gerador de demanda, que é aquele que está mais próximo ao produtor, é aquele que vai fazer as visitas, que vai entender o que está se passando em campo, para levar essa resposta para a empresa e assim manter sempre alinhada a expectativa, trazendo o que há de melhor para o produtor. Fala um pouco aí da Irrara, onde é que fica a empresa, o portfólio dessa parceria com a Central de Adubos. A Irrara ela é uma empresa japonesa, é uma empresa brasileira, aliás, de capital japonês. Ela fica com sede em Sorocaba. E é uma São empresa, Paulo? Isso, é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, né, que está sempre aliada ao produtor para levar as ferramentas de melhor dentro do mercado, de excelência, para fazer com que o produtor tenha a melhor experiência possível no seu cultivo. Com defensivos, né? Tanto fungicidas, inseticidas, mas também na parte de plantas daninhas, né? Herbicidas. Ótimo. E essa parceria com a Central de Adubos, quando foi que começou? Essa parceria com a Central de Adubos, ela já tem um tempo, ela tem mais de 10 anos aí já seguindo junto. A gente cresceu junto com a Central de Adubos, né? A Central faz 12 anos agora no mercado, né? Então vocês praticamente iniciaram com a Central de Adubos. Isso, né? Isso. É uma parceria aí que vem se fortalecendo ao longo dos anos. E melhorou o portfólio, ou melhor, o portfólio de clientes, estou dizendo, da Irrara, com a parceria da Central de Adubos? Sempre. A Central de Adubos é um parceiro para todas as horas, né? A gente sempre segue junto para chegar no objetivo final com excelência, que é ajudar o produtor a produzir bem e com qualidade. Aqui conosco também é Júnior Gouveia, já é nosso parceiro, já não é a primeira vez que ele vem assim falar com a gente aqui. Ele é da JR Tech Consultoria, especialista em tecnologia de aplicação.
Bom dia, Júnior. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Josenaldo. Bom dia a todos os internautas, né, que acompanham o programa da Central para o Campo. Bom dia, Aureliano. Bom dia. Bruna, aqui presente, pessoal da técnica. Mais uma vez, né, meu amigo? Mais uma vez participando aqui, né? Agradecer a oportunidade da Central e a Ihara, né, que buscam sempre trazer temas importantes, né, para serem debatidos, né, e dessa forma trazer ao produtor e às produtoras soluções. Soluções, né? Quando a gente fala de tecnologia de aplicação, isso aí na prática quer dizer o quê? A gente se refere aí a defensivos agrícolas, herbicidas, bactericidas, fungicidas, ou também passa pela parte nutricional? Olha só, a tecnologia de aplicação, apesar de ser um nome bonito, né? Tecnologia de aplicação. É bonito, viu? E o tema ficou mais bonito ainda, a importância da tecnologia de aplicação no controle de pragas e doenças. Isso. A tecnologia de aplicação é você trazer, conseguir levar o produto, né? Os produto isolado, ou produto em mistura, né? Para tentar combater pragas e doenças, mas também tentar gerar uma deposição, né? Uma quantidade de gotas num tamanho correto para poder você ter, por exemplo, aplicar de forma correta, levar o posicionamento que você tem do seu produto da forma correta, gerando resultados, né? Hoje, você sabe, nós temos um portfólio excelente aí dentro da Central de Adubos, por exemplo, dentro da Ihara também, de excelentes produtos, mas existe uma diferença do produto ser excelente e o resultado que ele vem causar. E o que é que vai levar a isso? A tecnologia de aplicação é que vai levar o produto ao alvo, fazendo que seja combatido ou não, né? Ou seja, não é só comprar o produto na loja e jogar de qualquer jeito lá na lavoura, né? Mesmo sendo um herbicida, tem diferença de você aplicar de maneira correta ou jogar de qualquer jeito lá no pulverizador e colocar lá? Tem diferença? Tem, total diferença. Hoje, graças a Deus, a gente vem já de uns... Eu falo do herbicida porque, como o herbicida é para matar a erva daninha, né? Jogou em cima da erva daninha, tá bom. Ou não é assim? Mas de repente você está jogando, você consegue pulverizar 1 litro em 1 metro quadrado. Esse mesmo litro daria para fazer 1 hectare. E daria o mesmo efeito? O mesmo efeito, só que aí você desperdiçou. Você pegou 1 litro, jogou no metro quadrado, matou aquela erva daninha daquele metro quadrado, mas desperdiçou. Perdeu o produto de ser aplicado em 10 mil metros quadrados, por exemplo. Perdeu o dinheiro também, né? Entendeu? Então a tecnologia de aplicação é o conjunto, né? O professor Tomomasa Matu é um professor doutor em pulverização, talvez o pai da tecnologia de aplicação no Brasil. Ele diz que a tecnologia de aplicação é a correta colocação de produto no alvo, certo? Que seja de forma economicamente viável, gerando o mínimo de dano ao homem e ao meio ambiente. Ao meio ambiente. Certo? Mas aí dentro desse nome, correta colocação, aí vem uma série de fatores, né, que a gente precisa entender, perceber e entender para fazer a aplicação do produto. Excelentes ferramentas, mas se não for colocado corretamente no alvo, você perde, né? Perde. O que seria se colocar corretamente? O que seria isso? Eu sei que é vasto o assunto. Quanto tempo eu tenho para responder? Pode responder, fique à vontade, vamos conversando. Mas vamos lá. No último programa foi o tema, né? A gente falou sobre isso, mas tecnicamente são 10 fatores, seriam 10 fatores que a gente teria que entender para poder fazer uma aplicação correta, né? Passando pelo clima, qual é o alvo, qual é meu alvo, qual é o hábito, qual o produto que eu vou aplicar ou quais produtos, né? Como é que está a qualidade da água, como é que está o solo para eu passar com o trator e ter menos desnível, né? A condição das ruas, tem sim, o solo também influencia. Claro. Qual é a fase da planta, né? Como é que está o conhecimento, o entendimento do operador, e o trator, e o pulverizador, e por último, e o bico. Qual o bico que eu vou usar, em que pressão? Então seriam 10. Aí você está falando do pulverizador mecanizado. Mecanizado. E se for naquele costal, manualmente? É a mesma coisa também? O entendimento é o mesmo. O entendimento é o mesmo. O que deixa de ser trator vai ser um homem. Então, em que velocidade ele está se locomovendo na área, né? E como é que está o movimento da mão dele para a bomba costal? Ele está movimentando ou ele está indo de
forma uniforme. Então, tudo isso pode gerar uma falha na cobertura de aplicação. Entende? Então, a tecnologia de aplicação é uma ciência multidisciplinar, em que a gente percorre desde a biologia da planta e dos alvos até a física, na mecânica da nuvem de gotas, até a química com os produtos, enfim, a matemática para entender de calibração, enfim. É preciso, não é fácil, então, mas é simples. É simples, né? Mas o produtor por si só, às vezes, não é possível de fazer todo esse processo sozinho, né? Não, mas existem já no Vale do São Francisco profissionais capacitados. E eu diria até que, se for necessário, procurar o pessoal da Central, a me procurar. Você tem uma empresa de consultoria nessa área, né? A JR Tech, a gente atua hoje na fruticultura, cana e milho em toda a região nordeste do Brasil, né? Mas falando em Vale do São Francisco, a gente tem sim alguns profissionais que podem ser procurados. E eu digo a você, nesse clima que a gente está, já que a gente está falando em clima, você deu a previsão do tempo aí, eu observei umidade relativa do ar de 38% a 83%. Ou é seco demais, ou é úmido demais. Ou isso dá problema também na hora da aplicação? Claro. E falando de temperatura também, né? Isso. Temperatura que vai chegar da casa dos... Porque, olha, no sábado, por exemplo, hoje, tem previsão de chuva, inclusive. Pancadas de chuva, não é bem aquela chuva forte, mas é pancadas de chuva, né? E aí a umidade relativa do ar vai variar de 22, aliás, de 32 a 85. Ou seco demais. Ou seco demais de 32%, para que ou úmido demais. Pulverizar, parte da nuvem de gota seja capturada pela umidade do ambiente, da atmosfera. Ou quente demais, ou melhor, úmido demais, para que quando esfria à noite atinja a temperatura do ponto de orvalho, de manhã está lá a sua parcela de uva toda cheia de orvalho, que também não dá para aplicar, e ter molhamento facilita a proliferação de fungos e bactérias. Então, a gente, hoje é o tema, né? O tema hoje é os desafios das aplicações em tempo chuvoso. E com a umidade nesse disparate? Às vezes seco demais, às vezes úmido demais. Tem um horário específico ou um horário melhor para pulverizar e você não ter muita perda? Você está estudando tecnologia de aplicação. Olha, a seco, tá? A FAO, né, tem um dado que é antigo, mas não é velho. Né? Ele é antigo, mas não é velho. Não é velho. Não saiu de moda, não. Né? Assim, isso é muito relativo. As pessoas que tiverem que entender de tecnologia de aplicação vão entender melhor o que eu estou falando, né? Isso é muito relativo, tá? Mas umidade relativa do ar menor que 50%, 50% a 55%, você tem prejuízo na sua aplicação, tá? Se fosse aplicar só água. E aí o que é que tem? Temos outras ferramentas que são já os adjuvantes. Adjuvantes são produtos que são adicionados às caudas de pulverização, que têm funções distintas, né, que têm características. Uma delas, para esse caso, seria anti-evaporante ou redutor de evaporação ou umectante. O que é que faria? No tempo quente, ele evita que a temperatura alta e a umidade relativa do ar baixa roube essa umidade das aplicações, fazendo com que a gente perdesse parte da água e parte do produto não chegasse ao alvo. Tá? E aí são ferramentas que a gente pode usar. Mas te respondendo, nunca aplicaríamos em condição de umidade relativa do ar abaixo de 50%. Tá? Independente do horário. Independente do horário, porque é momento da aplicação, é o momento da condição climática no momento da aplicação, não é a hora. Por exemplo, aqui no Vale do São Francisco, já teve dias de meio-dia, está fazendo 25 graus. Né? Então não é o horário. Aplique tal horário. Agora, se pudesse dar uma regra geral para produtores que estão nos assistindo, procure aplicar sempre nos momentos mais frios do dia. A partir das 5 da tarde, durante todo o período do ano, você vai ter uma condição melhor para suas aplicações, vai ter menos perdas. Tá? Outro dado que você colocou aí foi do vento. Pancadas de vento de 23 km por hora. Pois é, hoje, por exemplo, 23 km por hora. Hoje. Eu acho que eu percebi, né? Eu digo que eu olho isso todo dia, sabe? E é muito importante também, porque como a gente vai pulverizar, né, nós vamos
buscar atingir o alvo, na uva, por exemplo, o vento, esse vento que vem do ambiente, pode ser um empecilho para a minha aplicação. Uma fração das gotas que eu vou tentar colocar na planta, no alvo que for, pode ser retirada por esse vento, entende? Então, é preciso o produtor prestar atenção muito bem nisso aí. É porque não pode ser feito de qualquer forma. A tecnologia de aplicação, ela precisa ter um conjunto de informações para a gente utilizar bem as excelentes ferramentas que a gente... Rapaz, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Porque, a princípio, você pode chegar lá com o produto e jogar, estou dando o exemplo da herbicida, porque as ervas, elas ficam em boa parte do terreno, né? Quase todo o terreno. Aí estou dando o exemplo da herbicida, porque se for um inseto, uma coisa parecida, você vai ter que sair procurando mais ou menos as áreas que ele pode atacar a planta. Mas o herbicida, aparentemente, você tem erva em todo o terreno, fica mais fácil aplicar. Mas pelo que você está dizendo, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É bem complexo. E aí você leva em conta a temperatura, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento, o horário que você vai aplicar. Caramba! Josinaldo, se o produtor ele entender que nas horas mais frias do dia ele consegue resolver pelo menos dois problemas, que é da temperatura, que não é um problema, né? Duas situações, que é da temperatura mais alta, no começo da noite a temperatura é um pouco mais baixa do que 3 horas da tarde, por exemplo. E da umidade relativa do ar, porque consequentemente, geralmente, quando a temperatura cai, a umidade relativa do ar sobe um pouco. Então, se ele conseguir levar as aplicações para o final do dia, comecinho da noite, ele já resolve grande parte do problema. Então, não precisa entender de temperatura e tal, não. Faz a aplicação, pensa feijão com arroz, né? Pensar feijão com arroz, né? Para realizar feijão com arroz, né? Fazer a coisa mais simples possível. Tenta trazer para as horas mais frias que você vai ter melhor êxito nas suas aplicações. Ô Aureliano, a gente deu um exemplo aí de aplicação nas ervas daninhas. A Ihara tem produtos que possam ser usados nas ervas daninhas? Temos sim, temos alguns... O que você indica aí? Alguns herbicidas, mas que eles vão sempre de acordo com a necessidade do produtor, de acordo com a própria banco de sementes que tem na área. Então vai ser uma recomendação bem localizada. E aí a gente conta com os nossos parceiros, o pessoal da Central de Adubos. Eles estão sempre prontos a direcionar para qual a melhor ferramenta que pode ser utilizada para entregar o melhor resultado. Nós temos herbicidas, mas vai depender para cada alvo, para cada necessidade. Cada tipo de erva daninha também é um tipo de produto diferente. Exatamente. Cada cultura tem os registros, né, dentro dos produtos, estão registrados para determinadas culturas, então vai haver essa diferença quanto à aplicabilidade, que eu tenho certeza que os nossos parceiros eles conseguem fazer esse direcionamento mais assertivo possível. Olha, nós temos alguns produtores rurais querendo tirar dúvidas sobre a tecnologia de aplicação, né? Vamos lá. Vamos ouvir o primeiro? Vamos ouvir a primeira pergunta. Solta aí, Aureliano. Bom dia, me chamo Francisco Granja, trabalho na Sereníssima do Grupo GVS e gostaria de saber os principais desafios desse período chuvoso. Francisco Granja, da Fazenda Sereníssima, aí um assunto aí que você vai ter que explicar. Quais são os principais desafios desse período chuvoso? Você vai ter que me dar o resto do programa. Joga duro, vai! Primeiro, Francisco, forte abraço, né? Eu tive esse ano 2022 ministrando um treinamento lá na GVS. Um abraço para Micaele, um abraço para Marcelo Gieste também. Todo o pessoal da GVS. Francisco, como você sabe melhor que eu, que você está na área produzindo, são muitos os desafios, né? Se você for parar para pensar, além de pragas e doenças, que quer queira quer não, quando aumenta o índice de umidade relativa do ar, aumenta o molhamento, vamos falar dessa forma, a proliferação de fungos e bactérias, ela também aumenta. Também aumenta, né? A gente tem aí principalmente míldio, né, oídio, enfim, várias pragas, podridões, exatamente, várias pragas, várias doenças. E aí o que é que acontece? A tecnologia de aplicação, vamos falar dessa forma, ela vem para você atenuar, né, fazer as aplicações para atenuar o desenvolvimento dessas
pragas e dessas doenças nas áreas. Mas eu diria que aí em período chuvoso é muito mais do que só pulverizar, né? Por exemplo, a planta ela não para de crescer, não para de se desenvolver no período chuvoso. E aí tem as atividades que precisam ser feitas para que ela tenha um pleno desenvolvimento. Amarrios, desfolhas, livramento de cacho e todas as atividades que, Josenaldo, no período chuvoso ficam impossibilitadas. O povo vai para a área fazer o trabalho que tem que ser feito, chove, sai o povo, entra no outro dia. Aí, enfim, fica nessa. Então, acaba que é tudo meio que... E também a chuva não é contínua, né? Às vezes não é para, vai. Tá. Né? Chove à tarde, aí para. Fica E a aí noite você sem chover. vai, choveu, tem que aplicar, mas o povo está na área, voltou de chover e tá, fica nessa. Além de tudo, os solos também no Vale do São Francisco ficam muito encharcados, gera muita problemática de buracos, dificuldade de locomoção de tratores, por exemplo, dentro da área. Enfim, quem está na cadeia produtiva sabe o que eu estou dizendo. É um Deus nos acuda. Tá? Só que para atenuar isso, a gente tem a tecnologia de aplicação, além de tudo. Tá? Mas a gente tem a tecnologia de aplicação. E a gente nota que quem consegue trabalhar, o produtor vai entender o que eu vou dizer, arejado, né, com os tratos culturais em dia, né, e ramos bem distribuídos na área, você consegue, e com o maquinário de pulverização regularmente ajustado, você consegue se sair. Né? Problema, todo mundo vai ter. Problema com milho, problema com oídio, problema com cigarrinha, problema com água. Vai ter. A diferença é como você lidar com esse problema. Como é que você está, como é ajustado, como é que você está preparado, como é que está o seu maquinário, como é que está o entendimento da sua equipe operacional de controle fitossanitário para lidar com esses problemas. Né? Recentemente eu li uma mensagem de um amigo meu, inclusive mandar um abraço, Silvino é um parceiro nosso, um amigo nosso. Ele disse: Júnior, milho é feito velho enxerido, não pode ver um brotinho de uva que vai para cima. Né? E aí, um abraço, Silvino. Eu disse que usar essa frase, estou aqui falando para todo mundo ouvir. E a outra de Niltinho que diz assim: chuva e uva só rimam, só combinam no nome. Ele rima, mas não combina. Rima, mas não combina. Um abraço de Niltinho também, grande mestre nosso. Então, problema a gente vai ter, mas preciso conviver. Existe uma questão da plasticultura que está entrando no Vale do São Francisco agora já há algum tempo, o uso de plástico, que vem minimizando bastante os problemas com chuva, mas, enfim, ainda é um grande desafio. Mas eu diria que se você... que ainda encarece do investimento, né, por parte do produtor rural. Não é encarece, é que você precisa ter um grande aporte para poder investir e para poder retirar a fruta. Ainda tem muitos mitos e tal, né? Vou mandar um abraço. Tô cheio de abraços hoje, né? Fica à vontade. Falando em plasticultura, tem o Rodrigo Monterazzo, né, que é um amigo nosso aí que acho que depois de algum tempo aí vem estudando sobre plasticultura, enfim, acho que era um bom tema da Central trazer para cá. Mas olha, eu noto nas fazendas que eu dou assistência, que presto consultoria, quem traz a pulverização no período mais fácil ou menos difícil, ajustada, quando ele entra no período mais difícil, que é o período chuvoso, ele está um pouco mais preparado. Não sei se é por conta das fontes de inóculo, não sei como o que é. Eu sei que quem já traz no período mais fácil a pulverização ajustada, no período mais difícil sofre um pouco menos. A gente diz que treino é treino, jogo é jogo. Isso, Mas é treinando que a equipe vai para o jogo bem consolidado, né? Trazendo consigo as tecnologias para levar a produção da melhor forma possível. Dentro dos tratos, a gente pode até observar que, caso não haja um tempo de chuva, né, ela traz muitas coisas, inclusive um crescimento maior de erva daninha, como o pessoal bem falou. E isso influencia no trato de doenças. Totalmente. Porque a erva daninha vem e muitas vezes traz doença junto, né? A erva daninha vem,
crescendo e muitas vezes traz a doença junto, né? São Ou insetos, principalmente. hospedeiros alternativos de pragas e doenças, né? São sim. E aí, meu amigo, imagine como não é fácil. Agora você fazer aplicação em erva daninha em época de chuva é complicado, né? Porque você aplica hoje, amanhã chove, perde esse produto se chover? Olha só. Ou existem técnicas para você aproveitar? Existe. Muitos produtos aí você consegue com até 4, 6 horas sem chover, você consegue eficiência na aplicação. Eficiência. Sem chuva ou sem irrigação, tá? Sem molhamento da folha, na parte da folha das invasoras, plantas daninhas. E também existem alguns adjuvantes, que aceleram essa absorção, e tem alguns até que prometem que pode chover até com 15, 20 minutos, e aí você já tem eficiência no controle das plantas invasoras. Até mesmo alguns produtos, né, para tratamento de doenças, principalmente, são projetados justamente para ter uma durabilidade maior e suportar algum período de chuva, algum tempo com chuva, em alguma determinada quantidade de milímetros que caia naquele momento. Então isso já é levado em conta quando é projetado e quando é feito esse produto, para ser entregue com a maior tecnologia possível para ajudar o produtor. Agora influencia a absorção, por exemplo, da qualidade, influencia na qualidade da aplicação. Faz chuva, faz sol. Faz chuva, faz sol. Influencia na qualidade da aplicação de fungicidas, de inseticidas, enfim. De uma maneira geral. O interessante é que você tem um período, após a aplicação, um período seco, tá? Como Aureliano já falou aqui, existem produtos o próprio produto químico, né, algumas marcas, enfim, que pode ser aplicado agora e na mesma hora pode chover. Tá? Mas é preciso conhecer o produto que você está aplicando. Tá? Nem todos funcionam dessa forma. Né? Não todos funcionam dessa forma. Nem todos. Eu te diria, Josenaldo, que essa condição de chove para ela é muito mais condicionante das doenças para fungos e bactérias do que para a eficiência do produto. Né? Essa condição de chuva e sol acaba, às vezes, tornando mais propícia a condição para o desenvolvimento do patógeno, por exemplo, de uma doença, ou um milho, por exemplo, né? Que ele necessita ali ter algumas condições específicas de umidade, de temperatura, de molhamento foliar, para fazer a sua reprodução, né, e infecção. E com isso, a Yara tem produtos, né, que entram justamente nesse planejamento de pulverização. Ele está vendo que o clima ali está, a previsão de chuva ou está incerto, né? A gente pensa que vai chover, que acontece muito aqui na região do Vale, né? Olha assim, abre a janela, olha para o céu e diz, hoje chove, e acaba que não chove. Aí você olha, está claro, diz, hoje está despreocupado, e aí chove. Então, para uma condição incerta, a Yara também tem produtos. O próprio Totality, que é muito utilizado aqui para o controle de mildio, ele é ideal para ser aplicado nessas condições, porque ele tem os mecanismos de ação dele de forma que seja tratado de forma preventiva e curativa, para essas condições de clima instável. Né? E às vezes também chove em uma área, não chove em outra área, né? E aí complica, né? Até mesmo os produtores que têm áreas diferentes, em localidades diferentes, sofrem também com esse problema, né? Às vezes chove lá no distrito de Itamotinga, aqui em Juazeiro, aí não chove em Maniçoba, que é outro distrito, e assim por diante, né? Quer dizer que a gente não pode reclamar da chuva, não, né? Não pode. De qualquer forma, a gente não tem o controle sobre isso. Precisa conviver, estar preparado, aprender a conviver com as possibilidades de chuva e molhamento foliar durante todo o período do ano. Agora, há também uma coisa nova aí, né? Nos últimos 2 anos, a gente está convivendo com chuva praticamente o ano inteiro, né? Não é que já tinha passado uma temporada de seca aí, e nos últimos 2 anos, toma-lhe chuva quase o ano todo, né? É incrível. Eu faço muitas viagens pelo Nordeste, atendendo desde citros, melão, e Mossoró, né? Como eu falei, a cana-de-açúcar, enfim.
faço muitas viagens e eu percebi que durante todo o ano, no ano de 2022, a caatinga, a vegetação nossa aqui, esteve verde, esteve viçosa, né? O ano todo. Não secou em momento nenhum. É uma coisa atípica para a gente. Totalmente atípica. Então, quem está acostumado a viver com aquela falta de chuva o ano quase todo, está sofrendo ultimamente, né? Não podemos reclamar nada. Tem que agradecer a Deus, né? Chuva é bênção. Vamos ouvir mais um produtor rural que está fazendo mais uma pergunta aí para tirar suas dúvidas? Bom dia, meu nome é Juliano Patrício, eu sou o responsável técnico pela fazenda GGM aqui no quilômetro 25 e eu gostaria de saber que tipo de cuidado a gente deve ter para conseguir manter a eficiência de aplicação nas pulverizações durante esse período de chuva. Juliano Patrício, obrigado pela sua participação. E aí, Júnior? Um abraço, Juliano, obrigado pela pergunta. Né? Um abraço a todos que fazem a fazenda GGM. É o seguinte, manter o pulverizador regulado, tá? 50% do seu sucesso com pulverização. Eliminar vazamentos, né? Manter os componentes dos pulverizadores sempre bem em boas condições. Né? É ideal você ter um checklist de pulverização. O que é isso, Josenaldo? O que é isso, cara produtor? Você ter os itens sendo checados diariamente ou sempre que for ser usado o pulverizador. Você observar o comando do pulverizador, o manômetro, como é que está a condição das mangueiras, os bicos, os mangotes de ventilação, a turbina, enfim. Todos os pontos dos pulverizadores, observar como é que está. Isso já dá a você a segurança de que a regulagem que foi feita anteriormente vai estar se mantendo, pelo menos dentro do padrão de regulagem para o próximo ciclo que você vai aplicar. Fora isso, e aí vem uma questão chave, é o acompanhamento de como é que estão as vazões dos bicos. Todo bico de pulverização, ele tem para cada pressão uma determinada vazão. E quando você dimensiona isso em campo, o ideal é que você possa acompanhar, pelo menos semanalmente, se aquela pressão ainda está pulverizando, ainda está emitindo para aquele bico aquela vazão. O que é que acontece? O bico, com o tempo, ele vai se desgastando. Com o uso, ele vai se gastando. E aí, uma mesma pressão emite várias vazões. Por quê? Como ele gasta, o orifício de saída do bico vai ficando mais aberto, você vai tendo uma vazão maior. Vai gastando mais, sem necessidade. Sem necessidade. E aí, ideal seria que o produtor entendesse que ele nunca deixasse essa vazão ultrapassar os 10% do que o catálogo do bico fornece. Por exemplo, se na pressão de 10 bar, um bico MGA da Magnojet, um bico MGA 015, que é o bico verdinho, o produtor entende, ele usa muito esse bico aqui no Vale de São Francisco, para uma pressão de 10 bar, ele teria uma vazão de mais ou menos 1,50 litro, 1 litro por minuto. Tá? 1 litro por minuto. Quando esse bico vai sendo usado, que vai ficando gasto, daqui a pouco esse mesmo 10 bar de pressão que você colocou, ele está pulverizando 1,150 litro, 1 litro e 200. Aquela sobra... Que não era para acontecer. Não era, aquilo ali é desperdício de produto. E aí, se for numa uva, por exemplo, pode ser uma mancha no cacho, porque a vazão está maior. Pode ser um fito, né? Um dano causado por produto na planta, enfim. Ô, Júnior, no rótulo do produto já vem a vazão específica para cada produto? No caso do produto, sim. Na bula do produto geralmente vem o volume de cauda que você tem que usar. Volume de cauda. Só que aí é muito genérico, seria muito genérico. Você nem sempre o que está lá na bula do produto, quanto a vazão, tá? Não estou falando em dosagem. Dosagem falando em vazão. Estou falando em vazão, em volume de cauda, tá?
o volume de cauda, nem sempre a gente precisa utilizar aquele volume de cauda que está designado em bula. Nem sempre. A dosagem do produto, sim. Produtor, use a dosagem do produto da bula. Tá? Mas o volume de cauda, nem sempre. É preciso ajustar e saber como é que está a aplicação. E como é que ele sabe? Como é que ele faz isso? Precisa de um profissional. É preciso calibrar. É preciso do auxílio do profissional. Auxílio dos universitários. Sem a ajuda do profissional. A instrução do profissional. Existem vários profissionais no mercado. A gente está disponível caso alguém necessite, né, para fazer esses ajustes. E vocês tenham uma certeza de que esse tipo de ajuste traz resultado, sim. Não adianta posicionar produto e não fazer ele atingir de forma correta o alvo. Talvez você não consiga controlar o que está lhe trazendo perda econômica. Então, o Juliano mantém sua pulverização ajustada durante todo o ano, tá? Além do que, mantenha seus tratos culturais em dia, né? A área limpa, eliminar a fonte de inóculo, parece simples, não é, mas você consegue passar pelo período chuvoso com menores perdas. Ô Júnior, para cada produto existe um bico diferenciado? Por exemplo, vou aplicar herbicida, é um bico. Vou aplicar um inseticida, é outro bico? Ou só muda a vazão? Teoricamente, sim. Tá? É que quando a gente vai aplicar herbicida, a gente geralmente quer uma gota um pouco mais grossa para diminuir o risco com deriva, né? Para diminuir os riscos do produto, do herbicida, atingir a uva, por exemplo. Causaria perdas. Uma gota mais grossa tende a derivar menos, tende a sair menos do ponto do alvo que eu queria. Mas se for uma gota muito fina, ela é mais facilmente arrastada pelo vento, concorda? Certo. Então, geralmente, para herbicidas, tanto contato como sistêmico, a gente procura usar sempre uma gota mais grossa e variar os volumes de cauda para se ter uma cobertura maior ou menor de acordo com a necessidade. Aí eu pergunto, se você vai aplicar um herbicida, teoricamente, o produto vai para o chão e fica lá, no pé da erva daninha, do mato, que a gente chama do mato normal. Se eu for aplicar na uva, eu vou aplicar de baixo para cima. Isso. Como é que eu faço para perder menos produto nesse caso? O interessante são dois tipos de aplicação. O José Naldo está estudando tecnologia de aplicação. Não é à toa que houve grande interesse, né, pelo tema. Então, aplicações para baixo. Eu estou falando da uva, mas pode ser também na manga, né, porque a manga, a parte foliar também, né, você vai aplicar de certa forma um pouco de distante, mas na uva, o que eu acho mais complicado é pulverizar de baixo para cima, né? Você vai estar embaixo da videira, pulverizando ela lá em cima. Que você for para matar a erva daninha, já está de cima para baixo, o produto vai ficar lá embaixo mesmo, né? Para descer... todo Santa Cruz. São duas modalidades diferentes de pulverização. Uma é com jato projetado, né? Há uma projeção do jato no solo, na planta daninha, né? Que é para baixo, jato arrastado, ou jato transportado, que eu vou ter um transporte da nuvem de gotas através da ventilação para atingir um alvo que está na copa da planta, por exemplo. Sim. Tá? Falando em uva, em manga, aplicações em goiaba, em citros, enfim. E o vento serve para você transportar essa nuvem de gotas e translocar e depositar no seu alvo, se for a folha, por exemplo. É a máquina, você vai conseguir transportar essa nuvem de gotas para projetar em cima da folha que você, se for o alvo ou fruto, que você está querendo atingir. Não é à toa aqui o símbolo da JR Tech é um acerto, um alvo. É um alvo, né? Tudo estrategicamente pensado. Aureliano que me deu essa ideia. Ei, vamos ouvir mais um produtor? Temos mais um fazendo pergunta aí, vamos lá? Bom dia, meu nome é Jamson, eu sou encarregado aqui da Fazenda Kiss, na localidade do N7, né? Eu gostaria de saber qual é a ferramenta que a Ihara trabalha para o combate do milde, né? Nessas fases que a gente está tendo agora de molhamento e muita chuva. Jamerson, obrigado pela sua participação. Essa pergunta é para você, né, Aureliano? é isso aí.
Obrigado, Janson. Isso é uma dúvida de muitos produtores, né? Principalmente por conta da condição favorável para o desenvolvimento do míldio. E a Ihara ela tem um fungicida com registro para uva, já com registro também direcionado para o alvo, que é o míldio, o agente causal. Ele é um fungicida de duplo mecanismo de ação, que é isso, ele trabalha de duas formas diferentes no popular, né? Uma forma de maneira sistêmica e outra de contato, porque ele tem dois ingredientes ativos, né? Um ingrediente ativo que vai atuar ali na parede celular do patógeno e outro que vai ser o generalista, né? Ele é um fungicida multissítio. A ação dele é erradicante, né? E protetiva. Então, o Totality ele é um fungicida da Ihara com dois ingredientes ativos, dois mecanismos de ação. Ele pode ser utilizado em tempos incertos, né? Em tempos que há previsão de chuva, mas não há ainda a consolidação, de forma preventiva, né? Doença, a gente sempre busca trabalhar de forma preventiva e ele vai causar uma sinergia entre esses dois ativos para que se evite o risco de resistência. E a gente sabe que o míldio, né, principalmente esse ano que vem, findando aí, né, para o ano que vem, a pressão foi muito alta e a gente viu a eficiência de alguns produtos que o produtor utilizava corriqueiramente decrescendo, né? Diminuiu a eficiência do produto por conta do uso. Então, o total que a gente indica, por conta desses ingredientes, do modo de ação e o baixo risco de resistência cruzada pelo patógeno. Sempre respeitando a carência, a quantidade de aplicações e direcionando de acordo com a produção de cada um, né, de cada produtor. Para cada mercado ele vai poder direcionar esse produto até determinadas fases da cultura, por exemplo. E ele é um produto também de bula ampla, né? Não só o produtor de uva vai utilizar, o produtor de tomate, de alface, cebola, melancia. Então, é um produto que está aí para ajudar os produtores, principalmente no setor de HF, né? Que é muito sensível a essas variações climáticas. Isso Totality. Total. Eu ia até perguntar, além do Totality, tem outras culturas ou tem outros produtos do portfólio que tem bula ampla também? Sim, nós temos alguns produtos, se tratando de doença, né? Temos o Cercobin, o Sumilex, o Trifimine. Isso se falando de doenças que o produtor já pode ter visto aí em campo e já pode até ter utilizado em alguma determinada situação. Aí a gente foca em doença porque a condição é que direciona muito o alvo, né? Míldio, tempo mais chuvoso, geralmente. Agora está tendo mais, né? Esse ano que está findando, a gente chegou a ter doenças que antes eram diferenciadas, né? Separadas como tempo de chuva e tempo sem chuva. E esse ano chegamos a ter ambas no mesmo período. Esse ano teve tudo o ano todo. Teve de tudo, né? Doenças que é da parte do calor, da estiagem, Isso. também apareceu agora no tempo chuvoso. E isso é assim, muito regionalizado, né? Tem regiões que tem um pouco mais de um problema, de uma praga, vamos colocar, outras mais uma doença e regionalizado. Os vermelhos, Casa Nova, o Projeto Nilo Coelho, isso bem definido, assim, mas de modo geral a gente teve praticamente tudo durante todo o ano, um ano bem difícil. Então isso também dificulta a vida do produtor rural na hora de fazer a sua aplicação, não dificulta não? Esse tipo de... Dificulta porque ele vai ter que ter mais entradas, né? Um bom meio de se medir isso é você fazer um bom monitoramento. Monitorar o que é que está tendo na sua área, né? Para também a gente não fazer aplicações de maneira aleatória e exacerbada a esmo, né? Fazer um bom monitoramento. Só que na condição climática de molhamento praticamente o ano todo, o produtor ele não está se preocupando em praticamente monitorar.
Ele abriu brecha para não... Até porque, às vezes, ele vai achar que determinada doença que é do tempo de estiagem não está aparecendo ali, né? Também tem isso, né? Pode ser que o produtor, essa doença não vou me preocupar com ela porque ela é uma doença do tempo de estiagem, não é do tempo de chuva. Mas, como a Aureliano falou, lá vem ela se metendo e dentro da tecnologia de aplicação, tem esse ponto, né? Identificar qual é o alvo. Claro. E só ressaltando, o Total, que é uma das ferramentas que pode ser utilizada. A gente frisa muito na rotação de ativos, né? Que o produtor, ele também tem esse hábito de olhar o que está sendo aplicado, de ler bula, de olhar um pouquinho e rotacionar esses grupos para melhor eficiência. Evitar que ele tenha problemas futuros depois, né? Um produto que estava funcionando, passar a não funcionar. Então, hoje a gente recomenda o Total na dose para uva de 1 a 1,25 litros por hectare, né? Na fala mais usual do produtor, de 1 para 1, né? Ou 1,25 para 1, isso aí ele vai colocar na cauda dele lá para fazer a aplicação e a deposição correta dele na superfície foliar. Deixa eu tocar num assunto aqui, já que ele falou nisso. Eu ia até interromper ele para falar, já que ele deu essa deixa. Eu costumo dizer em meus treinamentos o seguinte: o que eu não consigo medir, eu não consigo resolver. Tá? Mais do que aplicar, é tão interessante o produtor saber como é que está sendo a deposição, como é que está sendo, será que está atingindo o alvo? É o seguinte, Josenaldo, você vai fazer uma aplicação, você vai fazer uma pulverização, né, tratorizada, seja qual aplicação for. Você tem a água, produtos, né, escolheu o bico, fez tudo certinho. Mas como é que está a deposição? Como é que está atingindo o alvo? Vamos supor, o meu alvo vai ser uma cigarrinha. Estou tendo uma praga de cigarrinha lá na minha cultura. Aí você vai ter que identificar a cigarrinha para ver se ela está sendo atingida com a pulverização. Ou o lugar que ela, se esse produto for contato e ingestão, enfim. Se o lugar que ela tem o hábito de permanecer está sendo atingido. Está sendo atingido. Entendeu? Senão não adianta. Como é que eu estou aplicando, eu estou indo para uma guerra, que é realmente uma verdadeira guerra, contra um agente causador de dano econômico, que está me causando prejuízo, com produtos top, com tudo que há de melhor, e não estou conseguindo atingir o ponto que eu queria, que é o alvo, a parte da planta, o inseto, enfim. Então não adianta ter tudo certinho se não consegue atingir o alvo. Como é que eu sei que eu estou conseguindo atingir o alvo? Como é que eu estou tendo o resultado que eu gostaria? Eu preciso medir. Né? E hoje a gente consegue medir isso usando um papelzinho hidrossensível. O produtor sabe muito bem o que é isso. Um papel que é sensível à água, ele muda de cor quando quando a gota atinge esse papel, ele muda de cor. Ele é amarelo, fica azul. Tá? Você conseguir adquirir isso é simples, não é caro. Para saber, porque de repente você está colocando culpa em tudo que é produto, colocando culpa em tudo que é bico, tudo que é produto não presta. Não acredito que um produto... Aí não adianta calibrar, não adianta nada, né? Se não estiver atingindo o alvo... Se não estiver atingindo o alvo, não adianta você fazer a aplicação. Simplesmente. Você vai com um tanque de guerra e atira para o lado errado. Aí, é isso aí. A definição correta. Eu falei em 3 minutos, ele disse 2 palavras. É isso aí, você vai para uma guerra, atirando para o lado errado, para tudo que é lado, menos ninguém está lhe causando dano econômico. Olha, mas quem segue suas orientações e tem parceria com a Irrara e com a Central de Adubos, dá resultado, viu? Vamos ouvir aí um produtor aí que faz essas parcerias e tem bons resultados. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerailton, sou gerente de produção da Fazenda Nectar Agrícola, fazenda que é situada hoje em Petrolina, no projeto N7. Venho aqui falar a respeito da parceria que a gente tem com a Irrara e Central de Adubo, que sempre está trazendo tecnologia para o manejo da manga e da uva, que isso hoje fortalece a gente aqui para produzir bastante fruta com qualidade. Gerailson, da Nectar Agrícola. Gerailton. Perdão, Gerailton. É um grande amigo nosso, né? Gerailton é parceiro, a gente faz os ajustes de maquinário na Nectar Agrícola, mandar um abraço para Ivo. Gerailton começou no mesmo grupo que eu em uma fazenda lá atrás, quando eu trabalhava em fazenda, ele era da mesma fazenda. Meu amigo Gerailton. Faz a parceria certa, tem bons resultados. Totalmente. Né?
Outro que tem bons resultados também é o Antônio Bruno, que também vai dar um depoimento dele aí. É o campeão em produtividade, Antônio Bruno. Olá, meu nome é Bruno, eu sou gerente de produção da Fazenda Quinta dos Ferreiras, que fica localizada no município de Santa Maria, na Rota dos Vinhos. Nós usamos eleito já há bastante tempo, né, para controle de cigarrinha, lá nas fases iniciais. E a gente sabe que excelentes produtividades vêm com um bom manejo fitossanitário também. Todas as componentes de produção, elas têm que ser feitas com excelência para a gente obter resultados interessantes no final de tudo, que é a colheita. E o eleito ele tem se demonstrado um produto extremamente eficiente para controle de cigarrinha e muito regular nos resultados que vem apresentando. Nós utilizamos já como um padrão da fazenda e a gente tem essa parceria desde o meu início aqui na fazenda até hoje. São aplicações com custo-benefício bastante interessante, um produto que por aplicação fica bem barato e o nível de controle é extremamente satisfatório. Eu quero agradecer a parceria com a Central de Adubos e Rara pela oportunidade de utilizar essa excelente ferramenta que nos dá segurança no controle fitossanitário específico para a cigarrinha. O Bruno, lá da Fazenda de Santa Maria da Boa Vista, ele já esteve com a gente aqui. Ele é bem técnico, né? Um excelente profissional e, assim, também lá na Fazenda Quinta dos Ferreiras, somos nós que fazemos os ajustes dos maquinários lá. Já desde o início do trabalho do Bruno lá, antes do início do trabalho do Bruno, a gente já fazia. E agora, com o trabalho deles lá, a fazenda está muito bonita e isso é um excelente profissional. Bruno, um forte abraço. Ele disse que está conseguindo minimizar os prejuízos lá da uva com essas tecnologias que ele vem absorvendo aí. Sim. O Bruno é muito aberto, novo, muito técnico, né? Muito aberto a tecnologias, assim. Inclusive na tecnologia de aplicação, ele deixa tudo nas nossas mãos, a gente quem define lá como é que faz. E, então, parabéns ao trabalho do amigo Bruno. Seguir as orientações faz diferença, né? Seguir as instruções do profissional. Faz diferença, né? Ô, Aureliano, fala desse produto que ele usa lá. Bom, o eleito é um inseticida da Yara, né? Também com mais de um ingrediente ativo, mais de uma forma de ação, né? Por ingestão, contato e de longo residual, né? Ele é um produto que é utilizado para o controle de cigarrinha, mas também de bula ampla, né? Tanto para os alvos quanto para as culturas. Então é um produto que ele pode ser utilizado tanto na uva, né? Que é o caso que o Bruno faz uso dele, quanto em outras culturas, tanto do HF, como a cebola, tomate e controle de diversos alvos. É um produto que também entra ali na parte de manejo eficiente para a cigarrinha, para outros alvos que acometem essas culturas, com um longo residual, né? E pelo jeito bem eficiente, né? Que ele falou muito bem do eleito. A mosca das frutas também é bastante utilizado, né? Então, sempre se atentar à fase da cultura, ao alvo a ser atingido e eu diria que até ao mercado que vai ser direcionado esse produto aí, no caso do Bruno, a uva, né? Ô Júnior, há uma diferença entre aplicação e pulverização? Sim. Ou é tudo a mesma coisa? Não, assim. É como eu tinha falado, né? Pulverizar é o ato mecânico de você transformar uma massa líquida em gotas, né? Você vai pegar 500 litros e vai aplicar numa área de 10 mil metros quadrados. Se fosse com uma mangueira e uma caixa d'água, por exemplo, talvez você não conseguisse. Uma área de 100 por 100, um quadrado de 100 metros, com 500 litros, como é que você atingiria para molhar todas as partes desse quadrado de 500 de 10 mil metros quadrados, né? E quando isso é transformar em gotas, pulverizar, transformar em gotas, né? Ou polvilhar, se for transformar em pó. Mas quando eu tenho um alvo a ser atingido, preste atenção na historinha. Eu tenho um alvo a ser atingido, tá? que está me causando dano econômico. Eu tenho um alvo.
E daí eu contrato um operador que pega um trator e um pulverizador, coloca água e produtos numa certa condição de ruas de aplicação. Escolhe bem o clima, sabe a cultura, a fase da cultura que vai ser aplicada e escolhe o bico para poder atingir determinado alvo e controlar ele. Então, para a tecnologia de aplicação é preciso entender de todos os fatores. Aplicar é diferente de só pulverizar. Quando eu aplico, eu pulverizo. Mas nem sempre quando eu só pulverizo, eu estou aplicando. Então é preciso entender sobre todos os aspectos, de todos os fatores que podem ser o sucesso ou o fracasso do controle dos agentes causadores de dano econômico que eu tenho falado tanto aqui, de prejuízo, para você ter sucesso no seu cultivo, resultados financeiros satisfatórios. Uma coisa é você fazer a aplicação entendendo o que você quer, qual é o seu objetivo. Outra coisa é você pegar o produto e jogar na cultura de qualquer jeito. Exatamente. Como diz um amigo meu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O preparo da calda influencia na efetividade do produto? Influencia bastante. É outro ponto que eu queria tocar sobre a pergunta do pessoal, acabei não falando, é que quando a gente está em período chuvoso, isso pode até gerar na cabeça do produtor, rapaz, eu não consigo fazer dessa forma, mas vamos lá. Se você tem um problema sério com milho, vamos falar só de milho, tá? Naquela época chuvosa... É o grande calo do produtor. E você tem uma grade de produtos nutricionais, como você bem falou. Júnior, o produto de nutrição também é tecnologia de aplicação. Tá? Você tem uma grade para você aplicar, mas você não está conseguindo entrar na área para fazer as aplicações. E aí você vai querer colocar um monte de produto numa cauda só, para aplicar de uma vez só, visto que você não está conseguindo entrar. Por quê? Porque o solo da parcela que você está aplicando já tem muito buraco, tem muita lama, ou porque o espaço entre um intervalo entre uma chuva e outra está muito curto, ou porque, enfim, o produtor tende a querer colocar tudo numa cauda só para aplicar e se ver livre. Só que ele precisa entender que muitas vezes, você pode estar colocando tudo a perder. Alguns produtos em mistura causam efeito antagônico. O que é isso, Josenaldo? Fazem com que alguma das moléculas que você está aplicando no seu produto-chave seja imobilizado por algum produto, talvez nutricional ou talvez outro tipo de produto, dentro de uma cauda só. Muitos produtos. Ele quer resolver tudo e não resolve nada. E acaba que não resolve nada. Ele pode até aplicar bem uma cauda que não vai funcionar, que não vai dar resultado. Ou até aplicar mal uma cauda boa. O ideal é aplicar bem uma cauda bem formada. Meus amigos, eu queria conversar mais, mas infelizmente nosso tempo acabou. Né? Como você disse, o assunto é vasto, né? O assunto é bom. É vasto e é bom. Né? Ainda existe muita dúvida, mas a gente está à disposição. Né? Procura o pessoal da Central, procura a Aureliano. A gente está disponível para tirar quaisquer dúvidas que os produtores possam ter, esclarecer, ajustar maquinário, treinar equipes para poder a gente fazer melhores pulverizações em 2023. Você vai até a fazenda se o pessoal precisar, né? Sim. Reúne a equipe lá, reúne os vizinhos, se for o caso, né? Sim. A gente costuma fazer esse tipo de trabalho e dar resultados. E a Central tem levado bastante essa temática junto aos produtores, né? Tem trabalhado levando eventos aí para que os profissionais possam qualificar quem está à frente das operações, né? Então, essa é a parceria, a nossa verdadeira parceria de sucesso, né? A gente, junto com o canal e com o produtor. E os produtores começaram a entender a necessidade que se tem de aprender tecnologia de aplicação. E a gente tem rodado o Nordeste inteiro, né, trazendo conhecimento, né, fazendo os produtores realizarem um feijão com arroz que dá certo, né? O feijão com arroz é sempre bom, né? É verdade. É o que alimenta de verdade. Né? Júnior, feliz ano novo, que em 2023 você continue desenvolvendo esse trabalho de tecnologia de aplicação e nós estamos por aqui, nos visite, viu? Estamos saindo do nosso primeiro ano do programa da Central para o Campo. Agradecer a vocês que participaram conosco nesse
nesse primeiro ano desse projeto e que em 2023 a gente continue levando informação para o produtor rural. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. Agradecer a Central de Adubos e a Ihara, agradecer a Josenaldo, toda a equipe técnica, a Bruna, a Aureliano, a Vitor Mariano, que está de férias. Agradecer meu amigo Aurélio e meu amigo Gustavo, que é do marketing da Central de Adubos, amigo pessoal. E dizer que em 2023 será um ano de muitos desafios, mas que eles venham preparados, porque a gente vai estar muito mais preparado do que eles. Tá certo. E que a gente possa, juntos, levar aos produtores e às produtoras do Vale de São Francisco, não só, mas de todo o Nordeste, a tecnologia de aplicação e trazer melhores frutos para todos nós. A gente vai plantar bem, conduzir bem, para colher bem, em nome de Jesus, se Deus quiser. Feliz 2023 para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. É um orgulho para mim fazer esse último programa desse ano tão difícil, mas tão satisfatório. Então, muito obrigado a todos. Valeu. Aureliano, a você também um feliz ano novo. Muito obrigado pela parceria de sempre, viu? Feliz ano novo, Josenaldo, a toda a equipe também. Meu muito obrigado ao Júnior pela parceria de sucesso, que está aqui sempre com a gente. Obrigado à Central de Adubos, à Ihara, proporcionar esses momentos, né, de levar mais informação ao público. E obrigado a você, produtor, que sem você, acho que nada disso seria possível. Obrigado, Josenaldo. Obrigado a vocês. Agradecer a equipe da Central de Adubos, na pessoa de Bruna, que está hoje com a gente aqui, a DPJ Filmes, levando o nosso programa para o YouTube. E agradecer a você que nos acompanha na Rádio Tropical Sat. Um abraço aí a Tony, a Demi Brito, toda a equipe da Tropical Sat, pela essa parceria em 2022. E um abraço a você também que nos acompanha aí no nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. O programa fica gravado, você vê e rever quantas vezes você quiser, viu? Muito obrigado. Feliz 2023 para todo mundo. Ótima virada de ano. A gente se encontra em 2023. Um abraço. Agradecer também aos nossos parceiros e amigos que sempre nos acompanham. Ivonaldo, lá no centro de Juazeiro, um abraço. Carlão, no bairro Malhada da Areia. Edivan Sapateiro, toda essa turma aí que nos acompanha. Mesmo sem ser produtor rural, eles gostam da agricultura e acompanham a gente. Um abraço para vocês. Feliz 2023. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial, com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.